Fala, meus queridos e queridas Ubitech, tudo beleza com vocês, galera? Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia, trazendo hoje uma análise completa de um fone de ouvido chinês da marca Blue Radio. Galera, se vocês nunca ouviram falar dessa marca, é uma marca chinesa bem interessante que eu encontrei aí procurando na internet, e eles produzem não só fones de ouvido, mas também diversos outros produtos ligados a som. Esse fone aqui eu adquiri pela Gearbest, tá? Que já é uma velha conhecida aqui do canal. Então, se vocês estiverem interessados, o link tá aí na descrição. Ele tá saindo mais ou menos por $40. Às vezes você encontra uma promoção um pouco mais barata, às vezes o preço tá um pouquinho mais alto, mas dá algo em torno de 128, 130 reais e você pode ser taxado. O envio demora aí na faixa mais ou menos de 1 mês e meio para chegar no Brasil e eu não fui taxado nesse modelo aqui, ok? Então, se vocês estiverem interessados, não esquece de clicar aí e dar uma olhada, porque a Gearbest é uma loja confiável, envia tudo certinho. Enfim, nós sempre recebemos produtos aqui no canal e nunca tivemos problema. Agora vamos começar a falar um pouquinho desse fone de ouvido aqui, galera. Como eu falei pra vocês, é uma marca chinesa que tem um bom custo-benefício, tá? O que me chamou muito a atenção na Blue Radio é que ela é uma marca realmente voltada para som. E eu encontrei vários reviews de fones dessa marca aqui em canais americanos, em canais do mundo inteiro, e me chamou muita atenção eles serem só voltados realmente para som. Porque a gente tem muitas marcas chinesas, por exemplo, como a Xiaomi, que tem ótimos produtos, mas ela faz não só fone de ouvido, ela faz celular, ela faz diversas outras coisas. Já a Blue Radio, ela tem diversos modelos de fones de ouvido que são bem interessantes, com um preço bem legal e que trazem especificações bem interessantes, pelo que deu para perceber. E esse fone aqui realmente me surpreendeu de uma forma bem interessante. Ainda assim, ele tem, lógico, seus poréns que a gente vai falar agora, mas é uma opção bem legal para quem procura um fone, já adiantando para vocês, com bastante grave. Vamos começar falando um pouquinho então da qualidade de construção, galera. Esse aqui é um modelo Turbine 3T Plus, e ele tem um design, pelo que vocês podem ver aqui, bem mais chamativo, eu poderia dizer assim, um design mais moderno, mais cheguei, que pode não agradar a todos. Na minha opinião, ele não é tão extravagante, mas ele não é tão discreto, então ele é um meio termo aí, para pessoas que querem um fone que chame um pouco mais a atenção, mas também que não seja aquele exagero, como a gente encontra em alguns fones. Quando a gente coloca ele na cabeça, vocês podem ver que ele tem um arco aqui, ó, de metal, né, na lateral, que chama bastante atenção esse detalhe, e ele tem uma inclinação aqui para fora que torna o uso mais confortável. As AirPads, elas se posicionam de uma forma interessante. Falando já um pouquinho da qualidade de construção, galera, esse é um fone que ele é bem construído, ele não é primoroso na qualidade de construção, ele não usa os melhores materiais, mas a gente tem uma qualidade de construção muito boa, principalmente considerando que é um fone de ouvido mais barato. A gente encontra aqui já no arco dele como se fosse um couro, eu acho que isso não é couro, mas parece muito couro, eu não consegui identificar que material que é, mas ele lembra muito couro, tem um toque bem suave, ele é acolchoado aqui em cima, e nas AirPads a gente tem o mesmo material também, tá? Com uma costura bem interessante aqui, e essas almofadas, elas têm o efeito memória, que é o Memory Foam, que é o quê? É uma espuma um pouco mais macia, com uma densidade um pouco maior, que ela se adapta à sua orelha. Agora, o que acontece? Ele é um fone um pouco mais pesado, pelo que vocês podem ver, ó, e ele tem esse barulho aqui, vocês estão escutando? O que acontece? Na ear cup dele, que é onde ficam os drivers, é um plástico que não é de má qualidade, mas ele não passa uma sensação de produto premium, a gente poderia dizer assim. Então a gente tem um produto com um corpo, na maioria das partes premium, mas a gente chega na ear cup, a gente tem esse barulho aqui, esse clunking, que eles chamam em inglês, né? Não me agradou muito, mas de qualquer forma não é algo que atrapalhe ou incomode no uso. Isso não influenciou no som em nada, não percebi nenhum problema em relação efetivamente a esse plástico, é só a questão desse barulho que me incomoda um pouco, é a sensação de ser um pouco mais barato, mas ainda assim não é nada que pegue tanto. Na questão do conforto, galera, o que ocorre? Por ele ser um pouco mais pesado, ele tem os seus poréns, tá? Ele é um fone grande, ele tem um driver de 57mm, é um driver bem grande que pelo tamanho, normalmente quanto maior o driver, mais grave a gente vai ter. Não necessariamente que quanto maior o driver, melhor o som. Mas a gente costuma ter drivers maiores para ter mais grave. E esse fone aqui realmente tem bastante grave. Mas o que acontece falando do conforto? Quando a gente coloca ele é confortável, tá? A AirPad aqui na lateral, a espuma dela é, digamos assim, ela é grande, ela não cobre a orelha toda, ele é um modelo on-ear que fica em cima da orelha, mas ele quase cobre a orelha toda. Ele é um on-ear grande, a gente poderia dizer assim. Então ela é confortável nas primeiras horas de uso. Então na primeira 1h30 de uso, ok. Depois de um tempo, parece que a espuma, ela começa a ceder um pouco e fica, digamos assim, um pouco pressionada demais no ouvido, e o arco aqui de cima, ele começa a pesar um pouco demais, porque a gente tem como se fosse um plástico aqui em cima, onde a espuma parece que não dá conta, e aí a gente começa a sentir um pouco esse plástico. Então ele é um fone que dá para você usar, obviamente, por 1 hora, 2 horas, sem problema nenhum, mas muitas horas de uso, talvez você precise dar uma parada para dar uma descansada,
recomendada por causa que ele pesa um pouco aqui em cima. Então ele não é um fone, digamos assim, para você utilizar durante muito tempo seguido, apesar de que para a maioria das pessoas você vai escutar, música 1 hora e meia, 2 horas no máximo sem parar. Então ele vai atender perfeitamente a maioria dos usuários. Agora, se você é um cara hardcore, que gosta de usar por muito tempo, que joga jogos, por exemplo, ele não é muito recomendado. Agora vamos falar um pouquinho das funcionalidades, galera. Ele é um fone Bluetooth, que tem uma bateria interna que dura aí algo em torno de 20 horas. É bastante tempo. Ele vem com uma entrada aqui para você carregar, tá, o fone sem problema nenhum, uma entrada micro USB normal, e ele aceita também cabo 3.5mm, que já vem junto com ele. Então se acabar a bateria, não tem problema, você vai poder utilizar o fone sem problema nenhum. Além disso, ele tem aqui na lateral um botão, na verdade desse lado aqui, onde você pode aumentar e diminuir o volume e passar as músicas tudo por aqui, dar play e pause. Funciona perfeitamente, a conexão do Bluetooth é fácil, mas tem um detalhe que me incomodou um pouco, é que tem uma luz azul aqui, que quando ele está conectado, ela fica piscando. Então se você estiver às vezes num ônibus, viajando de noite e tal, isso aqui fica piscando, pode incomodar a pessoa que está do seu lado, porque é uma luz que não é muito forte, mas também não é muito fraca, né? Então seria algo interessante se a Blue Radio desse a opção da gente desativar isso aqui. Ainda assim, funciona bem legalzinho, todos os comandos respondem rapidinho, sem problema nenhum. Agora vamos falar do som, né, galera? Afinal de contas, como toca esta belezura aqui? Como eu falei para vocês, nós temos aqui drivers de 57mm, são drivers bem grandes, e ele faz jus realmente a essa potência que você espera. Esse é um dos fones que eu escutei que tem mais grave, galera, sem brincadeira, ele bate muito forte. A batida do grave é tão potente que você sente a orelha, você sente a vibração na orelha, como se você estivesse realmente escutando uma caixa de som, digamos, uma balada, alguma coisa assim. Então se você é o cara que gosta de grave, que gosta da batida mais forte, que gosta daquele bass bem forte, essa aqui é uma bela opção para você. Mas tem um porém, galera, o excesso de grave, ele pode se tornar cansativo para muitas horas de uso. Esse fone aqui, ele tem sim um excesso, digamos, de grave, um grave potente, mas é engraçado que ele não sobrepõe as outras frequências. Então, os médios e os agudos, eles são bem equilibrados, por incrível que pareça, mesmo a gente tendo uma potência de grave muito forte. Então a gente tem digamos assim, os agudos bem cristalinos, bem potentes, assim como os médios eles conseguem acompanhar. É lógico que o grave, ele é mais saltado, ele é mais potente, só que para vários tipos de música, o som é gostoso de ouvir, é um som cristalino, é um som que você consegue escutar bem a musicalidade, poderíamos dizer assim. Apesar disso, para você escutar ele em volumes mais altos, ele se torna cansativo bem rapidamente. Então, digamos assim, você escutando ele no som médio, a 50%, ele é agradável. Quando você já coloca ele a 60%, 70%, ele já vai se tornar um fone que vai ficar um pouco saturado, até porque o grave é muito forte, então você não vai conseguir escutar por muito tempo. É possível que depois, mais ou menos aí de meia hora de música, você já esteja com a cabeça latejando de tanto grave que você vai ter. Mas de qualquer forma, ele atende perfeitamente ao que ele se propõe, que é os graves mais potentes. É claro que você perde um pouco das outras frequências, você não tem, digamos, uma assinatura neutra, porque não é o objetivo desse fone, mas pelo preço dele, pelo que ele se propõe, eu achei fantástico, galera. Eu gostei bastante da assinatura musical. É um fone que eu não levaria, digamos, para viajar, porque eu sei que ele iria saturar muito rápido, né? A audição nele cansaria em pouco tempo, mas para quem tem aquela coisa de gostar do grave potente, é uma bela opção. Ainda assim, você não vai perder as outras frequências, mas por ele ter muito ataque, a gente poderia dizer assim, isso é uma concha fechada, a gente tem uma concentração de som muito forte o tempo todo. Então pode ser que se você é um cara que gosta de escutar uma música um pouco, digamos assim, com um pouco mais de calma, com uma musicalidade um pouco mais leve, com uma assinatura mais neutra, ele não vai te agradar. Agora, se você gosta da potência, daquela coisa mais forte, ó, não tenha dúvida que vai ser uma bela opção para você. Então, meus queridos e queridas, resumindo, é um fone bem direcionado para aquela galera que gosta do batidão, para quem gosta de um design um pouco mais cheguei, a gente poderia dizer assim, não exageradamente. Ele tem também a entrada de cartão micro SD, caso você queira colocar suas músicas aqui, mas eu utilizo praticamente Bluetooth, Spotify, Deezer, essas coisas. Eu acho que essas funções aqui para mim, eu não gosto muito. Eu acho que fone com muita coisa pode virar muita tranqueira, que um fone quer fazer tudo, às vezes acaba não fazendo nada. Mas ele tem essa entrada de qualquer forma, se você quiser. Então, no resumo da obra, eu achei que é uma bela opção. Eu fiquei bem, mas bem impressionado com o grave, galera. Eu realmente não escutava um fone tão potente assim faz um bom tempo. E ele não deve nada para fones como o JBL, fones de marcas caras que a gente conhece, porque ele tem até mais potência de fones bem caros que eu já escutei da JBL e que eram voltados para graves, por exemplo. Beleza, meus queridos e queridas? Então, se você está procurando um fone com uma qualidade de construção razoável e um preço muito bom e
potência de som de sobra, esta aqui é uma bela opção para você. Além de ser Bluetooth e ter todas as funcionalidades aí de você ficar com as mãos livres, sem aquele monte de fio incomodando. Beleza? Não esquece então, se você gostou desse fone, de procurar aí no link que tem um modelo para você. Eu vou colocar outros modelos que eu acho interessante também da Blue Audio, e dá uma conferida no site deles porque eles têm diversos produtos interessantes. Eu vou começar a trazer mais fones de ouvido nesse sentido aqui pro canal, que sejam de marcas boas, mas não tão conhecidas aqui no Brasil e que tenham um custo-benefício bom para vocês, beleza? Meus queridos e queridas, muito obrigado por verem até aqui. Não esqueçam de colocar seus comentários, deixar seu like, compartilhar com a família e com todo mundo e acompanhar o Bitec, porque são mais de 3 vídeos por semana para você, beleza? Até o próximo vídeo, valeu e um abraço, meus queridos e queridas.